importa o calor que esteja fazendo lá embaixo, à noite você vai ver. É um ventinho constante, um friozinho. Ontem estava até leve. Olá pessoal que acompanha o GEPUS. Nós estamos aqui hoje na Serra da Beleza, aqui no Rio de Janeiro. Viemos aqui para fazer uma vigília e prestigiar um evento que o nosso amigo Arthur aqui e o Júlio, eles fizeram um evento aqui, fizeram uma palestra ontem nesse local maravilhoso, com grandes incidências de avistamentos de OVNIs. Eu acredito que é um dos lugares que mais aparece UFOs no Brasil, né? Um dos pontos de maior atividade. Né? E eu queria que você, Arthur, agora contasse pra gente aí como que foi uma das experiências que vocês dois viveram aqui, você e o Júlio, né, aqui próximo aqui que a gente estava conversando agora e você estava nos relatando. Na realidade, não sei se você pode pegar uma tomada, nós estávamos lá, naquele ponto lá, depois da mata, aquele platôzinho, nós estávamos lá em vigília, que lá é nosso ponto de vigília, estávamos olhando para cá e apareceu uma luz aqui em cima desse morro aqui. E exatamente em cima desse morro, mas a luz, ela estava em cima desse morro, mas ela pegava uns 60 metros de diâmetro, pegava toda essa montanha, essa estrada e um pouco da parte de baixo. E de lá nós vimos na hora que um carro vindo de lá passou embaixo da luz. E de lá nós assistimos de camarote a luz tomar o carro completamente. O motorista teve uma reação de frear bruscamente, mas ele não parou, ele continuou. Depois da freada brusca, ele continuou lentamente. E depois que ele passou do perímetro dessa luz, ele acelerou por aqui em altíssima velocidade. E nós estávamos de lá assistindo todo esse episódio. E aí, depois disso, o Júlio pegou a câmera para filmar. Quando ele pegou a câmera para filmar, a luz apagou. Porque nós tínhamos prometido que não íamos... nós tínhamos feito um acordo de que nós não íamos filmar, nós não íamos fotografar. Nada. E aí logo depois disso, quando ele pegou a câmera e a luz apagou, eu bati na mão dele e falei, guarda que nós falamos que não íamos fotografar nem filmar. Quando ele guardou, a luz voltou. Então, de alguma forma, estava havendo algum tipo de interação. Eles sabiam exatamente o que nós estávamos falando. E a luz se voltou para o nosso lado. Voltou para o nosso lado. Inclusive... Porque ela estava na estrada, ela pegou, voltou, se virou para a gente naquele momento. Inclusive, de lá nós vimos com muita intensidade, só para deixar registrado, essa distância em linha reta aqui é de mais ou menos 900 metros a 1 quilômetro. E depois disso nós ficamos ainda assistindo por alguns minutos e depois encerrou completamente. Quando eu fui desligar a máquina, ela pegou, foi embora de vez. O episódio todo durou mais ou menos em torno de 6 minutos. E o detalhe importante, queimou a máquina do Júlio. Isso já foi mostrado no History Channel. A máquina dele nunca mais funcionou. Ela recebeu uma ação eletromagnética muito forte que comprometeu todos os componentes da máquina e ela... Perda total, né, como se diz. Foi perda total. E teve alguns analistas, né, o pessoal que verificou, veio averiguar isso, o History levou minha máquina para ser avaliada pelos técnicos nesse tipo de material, né, e ele constatou que realmente a máquina tinha sofrido uma ação eletromagnética muito intensa que comprometeu todos os componentes. Apesar de parecerem estar intactos, a máquina ficou completamente comprometida. Perda total. Certo. E, gente, ó, vocês que já estão aqui fazendo vigília há vários anos, a gente estava conversando ontem na vigília, vocês têm diversas histórias aqui que vocês contam. Eu fiquei encantado, porque aqui a gente vê que é uma localização do Brasil onde a gente tem um mirante, um ponto muito alto, muito bom. É um dos lugares que parece que se destaca por esse local que a gente tem a visualização praticamente 360 graus dessa região, né, Arthur? E eu queria que você falasse uma das pesquisas que vocês realizaram aqui, de relatos que vocês gravaram aqui de moradores nativos aqui da região. Aqui é um local mágico. Tem particularmente, exatamente onde nós estamos, é onde tudo acontece. Na capa do livro do Marco Antônio Petit, tem a ilustração de uma nave pousada com 2 seres do lado de fora. Isso aconteceu exatamente aqui. É o caso do seu Natalino. Onde nós estamos, numa época que isso aqui não era asfaltado. Quando nós começamos a pesquisa aqui em 89, tudo isso era estrada de chão, não era asfaltada.
Nós temos vários depoimentos de moradores que viram luzes aqui nessa montanha. Luzes inclusive entrando na montanha, saindo da montanha. Nós temos um caso de um morador que inclusive é um técnico, é topógrafo, é cético, e ele vinha subindo ali pelaquela estrada, que ali é um ladeirão, uma estrada que vem da cidade de Santa Isabel do Rio Preto, e ele vinha subindo por ali, ele se deparou com uma luz, e antes que ele fizesse essa curva aqui, ele ficou de frente para um objeto a mais ou menos 150 metros de distância. Ele falou que era um objeto de mais ou menos 15 metros de diâmetro. Ele falou que parecia um ônibus. Era um objeto enorme e tinha um formato de aquela bola de futebol americano, tinha janelas e jogava um facho de luz amarela para baixo. Não tinha nenhum barulho. Ele pôde testemunhar isso. E logo depois que eles visualizaram aquele objeto, passou na frente do carro deles, e eles relatam que é como se fosse uma fotografia, que tudo parou. Ele nem sabia se o carro estava andando. E depois disso o objeto zigue-zagueou aqui na montanha e partiu para dentro do vale, e ele viu o objeto indo embora para dentro do vale. E dentro do carro estava ele, a esposa, a sogra, uma amiga e o filho de 11 anos de idade. Então foram várias testemunhas que presenciaram esse momento. Para registrar, Marcão, aqui nós estamos de frente para a Cordilheira da Mantiqueira, que vai de São Paulo até Minas Gerais, atravessando aqui pelo Rio de Janeiro. E, consequentemente, todas as cidades dessa região são cidades de altíssima incidência de OVNIs. Então posso dizer para você o seguinte, mais ou menos aqui à esquerda na diagonal, você tem Varginha, você tem Carmo da Cachoeira, você tem Mirantão, Visconde de Mauá. Mais aqui para o centro você tem Carranca, Luminárias, você tem Aiuruoca, Ibitipoca, São Tomé das Letras. E mais ali para a direita você teria Barbacena, você teria Aiuroca, eu já mencionei, Lima Duarte, são todas regiões, Baipendi, são todas regiões de altíssima incidência de OVNIs. Então, quer dizer, nós aqui estamos de frente para uma região de algumas centenas de quilômetros de altíssima incidência e tá tudo do fenômeno desse triângulo idealizado pelo Arthur, né? Inclusive a Serra da Mantiqueira. Aproveitar porque ali, tá vendo ali onde tem aquela cerca? Aquela cerca onde está aquela dama cercada é a casa do Teodoro Carneiro de Mendonça, onde também tem um relato de uma nave pousada dentro da quadra dele. Ele tem uma quadra de tênis na propriedade dele. E a nave veio de lá. Inclusive a gente está indo lá agora, nós né? Estamos indo lá agora para ver se ele estiver lá, para ver se ele permite a gente entrar e tirar, colher o material lá da quadra. O material da quadra o episódio já foi há bastante tempo, né? Mas a quadra nunca mais foi recuperada. A quadra de tênis, eles chamou especialistas para refazer o piso da quadra e ela nunca mais foi recuperada. Beleza. Então vamos para lá agora, tentar averiguar esse local? Vamos lá então com a gente. Nós estamos indo aqui na casa do senhor Gil Carneiro de Mendonça. É a única casa que tem aqui no topo da serra. Ele presidente do Fluminense. Foi visto uma nave passar por cima do bosque aqui na casa dele. Nós estamos vindo aqui na casa do seu Gil. Ih, dona Tereza tá na cara do gol, hein? Puta, parece que deu maior sorte. Caralho. A ufologia conspira a nossa Encosta aí, Tereza, tudo bem com a senhora? Tá lembrado de mim? Tinha vindo apanhar ele, que tinha vindo no ônibus da 7 de Valença. Aí nós estávamos chegando em casa. Aí na hora que estava chegando em casa, a senhora viu... Antes eu vi passando lá perto de casa. Aí os cachorros estavam com medo, veio embora para cá. Aí desceu ali na quadra. E era como o objeto, a senhora lembra? Como ele era? O formato dele? As luzes. Eu sei que era uma coisa grande e bonita, né? Muito, muito bonita. A senhora lembra assim as cores, se tinha cor ou não? Não, era mais vivo, né? Mais aceso, mas não dava de saber o que era, de ver em termo. Mas, por exemplo, qual é a cor que a senhora lembra? Era branco, era amarelo? Não, era amarela, né? Amarelo e vermelho junto. Muito bonito. E aí atravessou aqui, passou de lá da sua residência? Pra cá. Eu tava na porteira minha lá. Aí os cachorros ficou com medo, a minha filha ficou com medo. Aí pegou, veio pra cá, pra quadra. Pousou na quadra. Caramba.
A senhora chegou a ver ele pousar na quadra? Desceu, né? Mas aí se a gente viesse de lá até aqui não adiantava, né? E na época a senhora viu, depois a senhora, o seu Gil, viram se estragou o piso da quadra? Se chegou a queimar, chegou a deixar alguma marca? Não, eu não sei, porque já estava meia ruim, né? Isso. Aí eu não sei se... Porque o seu Gil contou pra gente que depois foi chamar uma empresa para reformar a quadra e não teve mais conserto. Não conseguiram recuperar mais a grama, ficou tudo calcinado. Não, a grama queimou tudo. Queimou tudo, não Queimou foi? tudo, foi. E não cresceu mais nada. Nada. E foi logo depois que... Foi logo depois. Aí depois ele fez a quadra para... A senhora lembra do tamanho desse objeto da época? Era do tamanho de um carro, maior que um carro ou menor que um carro? Eu acho que era menor, né? Que a gente tá com medo também, minha filha com medo, os cachorros com medo, então eu para proteger os dois, era 2 cachorros e a Lília, 3. Aí eu não deu de reparar muito, porque o medo era tanto. Nossa. E ficou quanto tempo mais ou menos, a senhora lembra? Aqui? Pousado ali. Não, aí desceu, nós não vimos mais, porque aí não tinha como a gente vir aqui, essas arvoretas, aí não sabemos se... Porque depois que Ficamos desceu lá no atrás tempo. da mata não dá mais para ver. Não dá mais para ver, não. Ah, entendi. E a senhora deixaria a gente dar uma olhadinha na quadra? Lá? Agora? Ué, vai dar. Pode. Estamos no silêncio ambiente, no local onde a nave foi vista descendo. Ela veio de lá, faz uma tomada lá, Marcão. Ela veio de lá, passou por cima dessa mata e desceu exatamente aqui. Faz uma tomada aqui. Essa era a quadra de tênis da época e que era um material sintético utilizado para quadra de tênis e ficou totalmente calcinado. Calcinada, né? Ela é como se fosse queimado, né? Isso. E aí ele tentou recuperar, chamou empresas especializadas nesse tipo de piso e nunca mais conseguiram recuperar. Que ano mais ou menos que foi isso? Isso foi na década de 90. Na década de 90. Tem em torno de mais ou menos de uns 20 anos ou 20 e poucos anos. Foi em 90 e... exatamente. Ele teria vindo lá do poente, né? De lá, Certo. da montanha que... Lá da Beleza da Serra. Da Talvez entrada você lá. consiga fazer uma tomada aqui. Ela disse exatamente que passou por cima dessa mata e desceu aqui. E teria pousado e depois... diz que até a grama que estava aqui em volta não cresceu mais, não né? Não cresceu mais. Você pode ver que tem grama Tudo em volta falhado, e no meio não tem grama. É muito esquisito. Eu sei que eu fui para a Serra da Beleza, fui a Santa Isabel, 2 vezes que eu já vi isso lá. Aí a primeira vez, eu estava no escuro, né? Daqui a pouco clareou aquilo tudo. Clareou, mas aquele um clarão assim, tipo maçarico, assim, um clarão, não é clarão assim. Eu sei que até as folhas da mata a gente via. Assim, aquilo bateu assim quase numa pedra, num mato assim, que é muito alto, né? Descarregou, mas Foi ali no mirante da Serra da Beleza? Foi lá em cima, virando a serra. 2 vezes que eu já vi. E o senhor estava de carro? Tava de carro. Mas o senhor chegou a parar o carro? Eu tive que parar, ó, me deu medo, pô. Nunca vi aquilo. E claro, assim, de repente, eu no escuro, só com o farol do carro. Depois que eu clareou tudo pra mim sozinho, mas o que é isso, pô? Tipo relâmpago. Aí o senhor saiu do carro? Não, fiquei dentro do carro olhando. E que horas era, mais ou menos? Uma vez foi 8 horas da noite. 8 horas. E outra vez foi 3 horas da manhã. 3h30. Saí daí, esse dia eu saí daqui, quando saí de manhã cedo. Essa primeira vez aí que o senhor ouve, que o senhor ficou dentro do carro, como que foi assim? Durou quanto tempo? Foi uns 3 a 4 minutos. Que clarão. Aí é que fundou O senhor estava sozinho? Tava eu com a minha esposa. Sua esposa E também iluminou viu? o seu carro também? Clareou tudo, fica tudo claro aqui, velho. Aquilo é mesmo um relâmpago, aquele tipo de um relâmpago, Igual que entendeu? a gente viu, né? Entendendo? Vocês viram também? Vimos também. É mole. É tipo do relâmpago, né? Clareia tudo. Mas só que clareia tudo. Tudo. E qual era a cor? É um clarão assim, tipo assim, como se fosse solda. Branco então? É, Solda assim, é branco, né? É assim, claro, tipo um relâmpago, entendendo?
Mas rapaz, você, do alto da Serra da Beleza, você via tudo. Você via as folhas da mata, você via tudo. Você chegou a ver isso também? Vimos, só que a gente viu mais de longe, não foi tão próximo como o senhor. Eu vi mais assim, distante, aliás. Eu vi assim, passando, entendeu? Rapaz, mas troço feia, me dormiu do cacete, maluco. Mas também eu fiquei com medo. E o senhor acha que tinha que tamanho mais ou menos? Ah, não tamanho, mas 1 metro. Tinha tipo do morão de cerca. E é assim, redondo assim. Já o outro jarinha foi espalhado. Assim, se batendo assim, entendendo? Espalhado. Não é, esse primeiro que eu vi foi um negócio assim. Fazia barulho? Não, só foi leto, assim, câmera leto, assim, mas clareou tudo. Essa do Belém ficou clarinha, você via as folhas da mata, você via tudo. O senhor falou que ele bateu na montanha, ele entrou por dentro da mata ali da montanha? Afundou pra dentro assim, você não viu mais nada, acabou. Aí escureceu tudo de novo. Escureceu tudo. Nossa, esquisito, rapaz. Entendeu? Aí, mas não foi só o que vi não, tem várias pessoas que já viu. Lá na serra, várias pessoas. A segunda vez era a mesma cor? Mesma cor, mesmo jeito. Só que não era assim, que redondo, já era assim, queria mais solto. O senhor lembra o ano que era? Ah, lembro não. Mais ou menos? Não, nem tem base, mano. É mesmo, você tá com 17? Acho que faz uns 9 anos atrás, 10 anos. Certo. E aí, mas depois disso já conversei com gente que já viu lá. E o senhor lembra se o senhor sentiu alguma coisa na vista? Não senti nada, A sua esposa que ficou, que teve problema na vista, da tua esposa? Ela que ficou assim meio embaralhada, mas ela não estava esperando aquilo, porra. Entendi. Ficou embaralhada, mas o resto não teve nada. Não dá nada na gente não, só dá medo. Só dá medo só. Beleza. Tá ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Dia 9 de março de 2016, estou agora me deslocando para a cidade do Guarujá, aqui no litoral sul do estado de São Paulo, para me encontrar com o pesquisador Jamil Villanova. Eu combinei com o Jamil que eu traria os fragmentos que foram recolhidos nesse último final de semana, no dia 6 de março de 2016, uns fragmentos que foram supostamente queimados por um OVNI que teria pousado na propriedade do senhor Gil, na região da Serra da Beleza, no Rio de Janeiro. Olá, Marcos, tudo bem? Bom, analisando isso aqui em primeira vista, realmente parece um material asfáltico, né, que preenchia toda a quadra e que foi degradando devido às intempéries, ou seja, sol, chuva, vento, foi degradando. A princípio, nada indica que realmente sofreu alguma alteração por um pouso de UFO, tá? Embora isso não inviabilize o relato das testemunhas. Tá? Só que à primeira vista, realmente é um material muito comum, tá? Como qualquer local que tem o asfalto, ele vai realmente quebrando, ele vai se soltando, mas não há nenhuma cristalização evidente, derretimento, nada. É uma coisa realmente comum. Infelizmente não indica que pousou alguma coisa aqui. Certo. Existe alguma outra alteração que esse material ele possa sofrer se caso algum UFO teria pousado algum tipo de radiação ou algum outro tipo de elemento que altere as características dessa evidência? É difícil porque o asfalto mesmo, quando ele é depositado a quente, então ele já sofre um derretimento, uma recristalização depois. Talvez, como até o Paulo tenha falado, algum índice anormal de radiação, mas isso só mesmo só podemos detectar com instrumentação apropriada. Até que eu vou fazer isso com o detector Geiger, né? Mas seria basicamente essa a alteração. Mesmo que o UFO pousasse aqui e derretesse, ele voltaria normal depois, seria como se não tivesse ocorrido nada. Até porque o asfalto ele é depositado a quente, então se ele é quente, aí ele esfria, esquenta de novo e esfria de novo, não muda nada, ele fica cristalização mesmo. Então a evidência aqui seria realmente um nível anormal de radiação.
Mas isso mesmo, a acústica Bom, é legal. legal você estar trazendo material aqui no museu. Isso eu falo para todo mundo, sempre trazer materiais para a gente analisar e averiguar o que realmente é. Muitas pessoas confundem muitas rochas da Terra com meteoritos, e aqui nós temos realmente uma coleção boa de meteoritos no Museu Joias da Natureza. Então, esse fragmento, o que parece, na verdade, é nada muito incomum. Isso é realmente um pedaço de asfalto, tá? Com fragmentos de quartzo, que é bem comum, e você consegue ver a aparência, né, do piche, né, dessa parte ligando esses cristais de quartzo, que é um material realmente tipicamente de uma manta asfáltica, de um asfalto, seja de rodovia, seja de repente de quadras, enfim, de um local que teve essa cobertura. E com o tempo, né, vai se degradando esse material, o intemperismo, a erosão que ocorre nas rochas naturais, ocorre também no material que é desenvolvido por vários engenheiros, né, para fazer coberturas. E aqui realmente você vê essa questão tipicamente do piche, né, esse brilho resinoso, mas o que indica ser realmente um pedaço de asfalto normal. Eu não consigo te atestar se um homem realmente ocorreu esse pouso, nada afetou a estrutura onde ele ficou parado. Estou retornando agora para a cidade de Sorocaba e achei que foi muito válida essa vinda à cidade do Guarujá, de encontro com nossos amigos pesquisadores Paulo e Jamil Villanova, que nos ajudou a solucionar e a responder se aquela evidência física que nós trouxemos da Serra da Beleza tinha alguma alteração biológica por parte do suposto OVNI que teria pousado na propriedade na região da Serra da Beleza. Não há dúvidas, não temos dúvidas que aquela região ela reserva algo muito especial, onde ocorrem muitos relatos de pessoas que já tiveram de encontro com essas luzes, com esses fenômenos estranhos que ocorrem lá. São relatos idôneos de pessoas idôneas que nós, pesquisadores, confiamos. Continuaremos na pesquisa. Em breve estaremos voltando para a Serra da Beleza para uma nova averiguação de outros casos que ocorreram lá, em parceria com nossos colegas de pesquisa, grandes pesquisadores, Arthur Sérgio Neto e Júlio Ferreira.
Tchau.